Então bora, pessoal, para mais um vídeo aí. Aqui é o Matheus do canal Paixão Vascaína. Vamos assistir aí uma reagida no programa da SBT Esporte Rio de hoje, falando sobre o Vasco da Gama. Bora lá. No Vasco, Emiliano Dias falou com a imprensa e atualizou a preparação do clube para o início do Brasileirão. Cadê? A eliminação do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca parece ter ficado no passado. E o time quer seguir um novo rumo na temporada, procurando consertar erros e evitar comparações com 2023. O que aconteceu no ano passado com o que acontece agora é outro Vasco. Durante o tempo sem jogos, o objetivo da equipe é de recuperar atletas para o início do Campeonato Brasileiro. São os casos de Lucas Piton, Paulo Henrique, Zé Gabriel e Rossi. Eles se queixaram de dores musculares e não participaram do treino coletivo. Enquanto isso, o retorno de Jair e Paulinho ainda gera expectativa na torcida do Vasco. Ambos se recuperam dentro do padrão, respondem bem e estão 100% dentro do esperado. Já Galdames vai ter uma mini férias nesse período. Com vários dias para a preparação, o departamento físico e a comissão técnica decidiu dar atenção especial para alguns jogadores e concedeu alguns dias de descanso para o volante, já que ele veio uma temporada extensa na Europa. Quem segue trabalhando para ser referência nessa temporada é Dimitri Payet. Sem descanso, o foco total dele é ser o camisa 10 que o Vasco precisa. Hoje temos um dos melhores camisa 10 do país e estamos muito contentes com isso. Para seguir melhorando, tem que melhorar, tem que brigar, porque acá há uma briga muito grande interna. Durante o tempo que a imprensa teve acesso, foi possível ver exercícios de finalização, tendo destaque Payet e Verratti, que acertaram praticamente todas as tentativas. O Vasco só volta a campo no dia 13 de abril contra o Grêmio, em São Januário, pela estreia do Brasileirão. Até lá, a equipe pretende se reforçar e trabalhar para ter um ano menos tenso, ao contrário do que foi em 2023. O time tem muito a que acertar ao longo da temporada, mas espera que esse tempo sem jogos seja importante para a equipe. Estamos muito confiantes, muito unidos entre nós. Tenemos problemas, os problemas los solucionamos acá e continuamos. Importante, Emiliano, falar nessa confusão toda que aconteceu, ô Pedrosa. E já tem um substituto para o Matos, o Vasco já encontra algum caminho, por hora não vai ser... Primeiramente, elogiar aqui a postura do Emiliano na coletiva, de ter assumido o erro em relação ao Nova Iguaçu, não botou culpa em ninguém, muito pelo contrário. E isso é muito raro aqui nos técnicos do futebol brasileiro. Dificilmente alguém faz uma autoavaliação, uma meia-culpa, e eles fizeram isso muito bem. O Emiliano traz a confiança do torcedor vascaíno de novo, relembra o que aconteceu no ano passado, porque foi com esse grupo que o Vasco também, obviamente com algumas mudanças, conseguiu sair daquela situação, mas a página virou e eu acho que a resposta tem que ser dada dentro de campo. Eu não tenho dúvida que o Emiliano junto com o Ramon estão fazendo isso nesse período aí de intertemporada. Em relação ao substituto do Alexandre Matos, Fernando, ainda não tem nenhum nome definido. A informação que a gente trouxe até aqui ontem é: não podem errar. Eles não querem ninguém errando. E eles querem um profissional que já esteja inteirado, que ele possa ter uma adaptação melhor aos processos da SAF, ao processo da empresa. Porque trabalhar num clube associativo é completamente diferente de trabalhar num clube empresa. Então eles querem um profissional que tenha essa experiência. Mas eu acho assim, eu senti até uma liberdade grande em relação a dinheiro e contratação. Ele teve. Em relação ao Vasco, como era o nome do anterior? Paulo Brax. O Paulo Brax. Quanto ele gastou nas contratações? 120 milhões. E quanto o Matos gastou até agora? 120 milhões. Então, Vene, eu não vejo uma dificuldade. Por exemplo, eu vejo no SAF com o John, né, muito de perto, né, o Botafogo. O John, ele simplesmente, ele passa, tudo é no crivo do John, ele olha tudo, ele escolhe tudo. Então tem que ser uma mão bem dada com o diretor de futebol, que ele tinha essa proximidade com o Mazuco, mas a palavra forte, obviamente, era do John. Eu já vejo que no Vasco existe uma pequena liberdade bem maior. Se a gente for olhar as contratações do Brax e do Matos, foram escolhas deles. Não, em detalhe. Existe o ok da SAF, existe o não da SAF, provavelmente existiram nomes, mas eles que escolhiam os nomes. Ou eu tô confusa aqui? Não, tá certa. Eu acho até que eles indicavam. A questão é o seguinte: quem escolheu melhor? Porque se a gente for parar e analisar, os dois gastaram a mesma coisa, pelo que o Pedrosa acabou de mencionar. Mas quem tá dando conta do recado dentro de campo? Léo Jardim, que foi o Paulo Brax. Lucas Piton, que foi o Paulo Brax. O Payet, que foi o Paulo Brax. O Verratti, que foi o Paulo Brax. Léo.
Tô errado? Não, o Verratti, na verdade, foi o Paulo Brax na segunda janela. É isso. Medel, Paulo Brax. Nenhum foi o Matos até o momento. Os únicos jogadores que a gente pode trazer como destaque aqui que o Matos conseguiu trazer de fato... Paulinho também, né? O Paulinho também, foi o Brax. É o João Vitor, que é um muito bom zagueiro, apesar de ter feito algumas partidas ruins, ele é um muito bom zagueiro, é uma boa contratação, só que gastou os 40 milhões de reais nesse jogador. E o Adson, que custou 30. Eu acho que esses atletas, eles vão desempenhar. O Sforza também, que foi outro, que custou 25 milhões de reais. Eu acho que eles vão desempenhar em algum momento. Só que o Vasco tinha lacunas no ano passado. E as lacunas continuaram esse ano. Essas lacunas não foram preenchidas. E quando você fala sobre alinhamento, o Mazuca ele era alinhado com o John Texel. A questão é que o Matos não era alinhado com a comissão técnica. E muitas vezes a comissão técnica pediu um nome e o Matos queria outro. Então era isso que acontecia. Foi isso que o Vasco fez. O Guido estava aí, né? Foi isso que fez o Vasco ser, muitas vezes, não ser assertivo nessa janela. O Mazuco tinha um alinhamento total. E nessa demora, o que acontecia? O jogador acabava indo para outro clube. Que foi o caso do André do São Paulo. Exato, o André Silva foi pro São Paulo por conta disso. Fernanda, esse papo de que não teve autonomia, esse papo de que não teve dinheiro, esse papo é tudo mentira, eu já trouxe Fernanda. aqui que isso não é história, isso é história, não isso não existe. Como é que você não tem autonomia e tem mais de 100 milhões de reais para gastar? E com nomes em que você escolheu, né? A empresa breca, muitas vezes, por exemplo, o Pedro Henrique do Internacional, 33 anos. O Cuejá, a empresa não brecou. Não, teve que brigar, mas a empresa não brecou. O Pedro Henrique, sim, estava acertado com o Vasco da Gama. Acho que seria um baita de um jogador para ajudar. E foi brecado. Mas é um jogador, trouxe 10. Não, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta ao Matos, eu perguntaria, beleza, era tão ruim assim, por que você não pediu para sair antes? Complicado. Olha porque aqui, não pediu que bacana, pra sair, né, o nosso querido Mauro. Aí tem que ficar ouvindo esse papinho aí do Matos agora que foi demitido, tudo é ruim, né? Mas ninguém pediu pra sair. Por que não pediu pra sair se era ruim? É tão simples, cara. Pede demissão. Ah não, esperou ser demitido. Contratações aí que até agora não preencheram a lacuna que tinha no Vasco desde o ano passado, não fez diferença nenhuma até o momento. Acredito, igual o Pedrosa falou, que esses jogadores, o Adson, o Sforza e o João Vitor vão desempenhar, mas as lacunas continuam abertas desde o ano passado, né? E ele só tinha a função dele, era pegar essa base de jogadores e completar as lacunas. E ele não conseguiu fazer. Achei interessante também hoje, ali na reportagem ali na parte do treinamento do Vasco, falando que parece que eles vão dar uma atenção maior em fazer o time jogar em volta do Payet. Pelo menos é a percepção que eu tive. Então tá tendo um treinamento especial aí pra ele, aparentemente. Espero que usem mais ele centralizado, que ele possa armar o jogo, né, pra gente, sendo de fato um 10. Então comenta aí o que você achou do vídeo de hoje. Se inscreve no canal para ajudar e confere o link do comentário fixado aí se você tiver interesse. Valeu!